Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá tirando o sono de muito pai e mãe por aí. Inteligência artificial na educação. Parece coisa do futuro, né? Mas é uma revolução que já está acontecendo, agora mesmo, e que pode simplesmente definir como as próximas gerações vão aprender. Para muita gente, a primeira reação é aquela desconfiança, sabe? Mais tempo de tela? Peraí, mas a tela não é a grande vilã da história. E essa preocupação faz todo sentido, é super compreensível. Mas a questão de verdade aqui é outra. É se essa tela é só uma distração ou se ela pode ser uma ferramenta poderosa. Inimiga ou aliada? A resposta não é tão simples quanto parece. E aqui está o ponto central para a gente começar a conversa. Essa mudança não é uma promessa, não é algo que vai acontecer. Ela já aconteceu. A inteligência artificial já faz parte do dia a dia em salas de aula, em aplicativos que estudantes do mundo inteiro usam. Então a pergunta de verdade não é mais se a IA vai entrar na educação, mas como ela vai ser usada. E é isso que a gente precisa analisar bem, porque existem basicamente duas formas completamente diferentes de usar a IA para aprender. E olha, entender essa diferença é a chave de tudo, porque uma delas pode criar uma dependência perigosa, enquanto a outra, a outra constrói mentes muito mais fortes. Esse aqui é o grande medo de todo pai e mãe e com toda a razão. É a IA sendo usada como uma muleta cognitiva. O estudante simplesmente pede e a máquina entrega a resposta prontinha. Isso não é aprender, né? É terceirizar o pensamento. E o resultado disso é uma dependência que cobra um preço bem alto lá na frente, na hora de uma prova, por exemplo, quando a pessoa está sozinha, sem a ferramenta para pensar por ela. Essa imagem aqui deixa a comparação bem clara. De um lado, a gente tem a tal da muleta, que faz o trabalho pelo estudante, do outro que a gente pode chamar de academia cognitiva, que faz exatamente o contrário, faz o estudante pensar mais. A muleta te dá a resposta de bandeja, a academia te provoca com a pergunta. Uma simplesmente substitui o raciocínio, a outra estimula. É aqui que mora toda a diferença. Tá, e o que seria essa tal de academia cognitiva? Pensa literalmente numa academia, só que para o cérebro. É um tipo de IA que, em vez de deixar tudo mais fácil, na verdade, te desafia. Ela cria exercícios, ela mede o seu desempenho, ela identifica com uma precisão cirúrgica onde estão as suas dificuldades e força o desenvolvimento do raciocínio. Basicamente, ela não dá um peixe pronto, ela ensina a pescar. Certo. Agora vamos ampliar um pouco o nosso olhar e ver como isso já está rolando lá fora, no resto do mundo. Afinal, hoje em dia, educação é uma competição global, não tem como fugir disso. E a realidade, sendo bem direto, é essa. O Brasil está ficando para trás na hora de adotar a tecnologia de forma inteligente na educação. Enquanto a discussão por aqui muitas vezes ainda é sobre pode ou não pode usar o celular na escola, outros países já estão usando essas mesmas ferramentas para dar um salto de qualidade gigantesco. Isso não é só um papo teórico, se liga nesses exemplos práticos. A Coreia do Sul já tem dados que comprovam o aumento das notas em matemática com IA. A Finlândia usa a tecnologia para achar as falhas no aprendizado do aluno antes que virem uma bola de neve. Nos Estados Unidos e na China, o uso de plataformas de IA já é uma coisa massiva, cotidiana. Eles já sacaram o poder dessa ferramenta. Mas, afinal, qual é o segredo disso tudo? O que essa tecnologia faz que um método tradicional simplesmente não consegue fazer? A resposta cabe em uma única palavra: personalização. Pensa nesse número aqui. Menos de 2 minutos. Sabe o que é isso? É a quantidade média de atenção individual que um professor, por mais incrível e dedicado que ele seja, consegue dar para cada aluno numa sala com 30 pessoas. Numa aula de 50 minutos, a conta simplesmente não fecha. É uma limitação matemática do nosso sistema tradicional. E é exatamente aqui que a inteligência artificial muda o jogo. Ela consegue fazer o que para um ser humano é impossível numa sala de aula lotada. Ela consegue perceber, por exemplo, que um aluno é ótimo em multiplicação, mas está patinando em frações. E a partir daí, a ferramenta gera dezenas, centenas de exercícios focados só naquele ponto fraco até que aquela dificuldade seja superada. Isso é personalização de verdade. Ok, vamos voltar para o nosso ponto de partida, então. A preocupação com o tempo de tela. Agora que a gente já viu que existem esses dois lados da IA, podemos reavaliar essa questão com outros olhos. E essa imagem aqui resume perfeitamente a nova maneira de enxergar o tempo de tela. Existe o tempo de tela que é desperdiçado, que é o consumo passivo de vídeos aleatórios, jogos sem objetivo, e existe o tempo de tela que é investido. Prática ativa, resolução de problemas, receber um feedback na hora. A mesmíssima tela pode servir para essas duas coisas tão diferentes. E isso nos leva à grande conclusão de tudo isso. O problema nunca foi a tela.
Nunca foi o aparelho. O problema é o que se faz com ela. Uma tela usada para a prática, para desenvolver o cérebro, não é uma inimiga. Pelo contrário, ela é uma das ferramentas de aprendizado mais poderosas que a humanidade já inventou. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A IA não vai substituir um bom professor nem o papel da família. Claro que não, mas ela está criando uma nova divisão. O abismo no futuro não vai ser mais entre quem tem ou não tem tecnologia, mas sim entre os estudantes que usam essa tecnologia para fortalecer a mente e aqueles que, por falta de acesso ou de orientação, acabam ficando para trás. A pergunta que fica é: de que lado cada criança vai estar nesse novo cenário?